Uma noite, quando eu estava voltando da faculdade, eu fui fazer a minha meditação, como sempre, de repente eu não escutei mais a voz de Deus. Eu não ouvi mais a voz de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu me lembrei do que tinha acontecido aquela noite na faculdade. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nos impedem de ouvirmos a voz de Deus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus. Tu és o Deus que muda a história dos teus filhos, Pai. Tu és o Deus que liberta, que cura, que transforma, Senhor Deus. E em ti, Senhor Deus, somos mais do que vencidos. Vem Espírito Santo de Deus. Vem nos direcionando por louvor da tua glória, Pai. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Levante a sua Bíblia. Essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no maravilhoso nome de... Pode dar uma salva de palmas ao único digno, aleluia, na igreja do Senhor Jesus. Que recebe, que é digno de uma... Pode se assentar em nome de Jesus. Eu lembrei naquele dia na faculdade, eu tinha um professor de filosofia e ele era um ateu. E ele gostava de zombar dos crentes. Só que ele não tinha muito conhecimento de causa e eu gostava de aprontar com ele. Eu lembro aquela noite, eu acabei com ele. Eu mostrei pelas profecias bíblicas que se cumpriram, que as coisas realmente andaram assim como a Bíblia diz. Eu deixei ele sem chão. Eu lembro que eu fiquei todo orgulhoso, o pessoal me aplaudiu. Eu cheguei em casa, mas de repente na meditação, eu não sentia presença, eu não ouvia a voz de Deus. Eu pensei, como pode? Na verdade, eu defendi a palavra de Deus, eu mostrei para toda a classe que existe um Deus, mas alguma coisa estava errada. O que impede você de ouvir a voz de Deus? É isso que hoje à noite eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do que a Bíblia nos ensina em relação àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Como muitas vezes nós somos instigados, coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo. Quando nós começamos a trilhar a vida com Deus, a Bíblia nos ensina que o cristianismo não é uma liturgia, não é um ritual. Não é seguir preceitos, e sim é uma aliança. Jesus diz, esse é meu corpo que foi dado por vós. Esse é o sangue da minha aliança no Novo Testamento. Deus ele fez uma aliança. Paulo fala isso em Romanos 10. Se você crê que Jesus, e isso eu acho lindo quando ele explica isso em questão da salvação. Ele diz, se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crê de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ou seja, a salvação vem através de uma aliança. E a partir do momento que nós entramos na família de Deus, começa um relacionamento. E você começa, quando você tem esse relacionamento vivo no Espírito Santo, você começa a ouvir a voz de Deus, através da palavra, através da oração, e você começa a andar com Deus. Mas muitas vezes nós estamos nos distanciando e não percebemos, porque vários fatores, várias coisas, muitos itens nos distanciam daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas quais são as coisas que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus? Eu gostaria de citar 12 coisas que podem nos fazer nós não ouvirmos mais a voz de Deus. E a primeira coisa, a coisa mais contundente, a mais explosiva, a mais clara, é o que impede você de ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, é o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Em Salmos 66, 18, ele fala, se eu tivesse contemplado a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Existe um bloqueio de comunicação quando nós voluntariamente pecamos, quando nós permitimos. O apóstolo Paulo, quando ele vai confrontar as igrejas de Corinto e a igreja de Gálata, ele é muito radical quando ele explica para eles. Ele fala sobre
aquilo que Deus faz em relação ao Espírito Santo e ao fruto do Espírito Santo. Depois ele fala em relação ao fruto da carne. E ele diz em Gálatas 5:19, se por outro lado você ceder à sua velha natureza humana, as consequências são óbvias: imoralidade sexual, imoralidade, idolatria, superstição, poderes sobrenaturais, hostilidade, brigas, ciúmes, explosões de raiva, discussões, desunião e divisões dominam a vida, assim como a inveja, a embriaguez, a compulsão alimentar e coisas semelhantes. Já disse isso a vocês e volto a repetir: quem vive assim jamais entrará no reino de Deus. E na carta aos Coríntios, ele ainda sobe o tom, ele fala em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, vocês não sabem que não haverá lugar no reino de Deus para aqueles que praticam o mal? Não se enganem. Aqueles que praticam imoralidade sexual, adoração a ídolos, adultério, luxúria e homossexualidade não entrarão no reino de Deus. Nem ladrão, nem avarento, nem beberrão, nem maldizente, nem salteador. E esses foram alguns de vocês, mas agora seus pecados foram lavados. Agora você pertence inteiramente a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês agora são justificados. Deus fala que nossa vida pecaminosa é do passado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que recebemos o perdão dos pecados, nós trilhamos em direção à santidade. E a santidade é o padrão do crente. Santidade significa separado. Nós fomos separados para Cristo. E Deus, ele começa a ministrar nas nossas vidas, e nós vemos que o pecado, existem vários tipos de pecado. Eu gostaria de citar alguns. Primeiro, a mentira. Efésios 4:25. Deixe de lado a mentira e fale a verdade. Tiago, ele escreve que nenhum ser humano consegue dominar a sua língua. Ela está cheia de mal, assim como uma cobra peçonhenta. E nós muitas vezes não percebemos o quanto nossa língua está infectada daquilo que é do inferno. A mentira. Em Efésios 4:25, deixe de lado a mentira e fale a verdade. Em segundo lugar, a carne, as paixões carnais. E isso eu vejo muitos servos de Deus, eu vejo muitos pastores, eu vejo muitos anciãos, muitos diáconos, eu vejo muitos líderes de igreja que não conseguem vencer as paixões da carne, que tem problema de pornografia, tem quem tem problema. Jesus, ele chega a dizer, se alguém em sua mente cometer adultério, tiver um pensamento impuro, já adulterou. E nós muitas vezes esquecemos que nós precisamos do poder de Deus para vencer a carne. Eu gostaria de dizer uma coisa para você que talvez você não entenda: a testosterona não se converte, hormônio não se converte. Eu lembro de um irmão e uma irmã, eles eram parceiros de oração, e os dois oravam juntos, e ela pegava a mãozinha dele, apertava no peito dela e orava com ele, e com ele muitas coisas subiram que não era só espírito. E de repente um dia aconteceu. Sabe, irmão, a Bíblia fala bem claro que a carne é fraca. José, ele encarou todas as dificuldades, mas quando veio a mulher de Potifar, ele, como diria o meu amigo, ele picarreteou o burro, ele picou a mula, ele caiu fora, ele fugiu. Não permita, cuidado com aquilo que você olha, cuidado com o teu celular, cuidado com a televisão no quarto, cuidado com os teus olhos. Não permita que o inimigo roube de você essa intimidade com Deus. Em terceiro lugar, as finanças. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós manipulamos a Deus através de fraude. Nós negociamos com Deus. E existem muitas coisas que nós esquecemos que o padrão de Deus é dar e não receber. E a maioria de nós, você vem à casa do Senhor para receber. Jesus um dia, ele pega uma bacia, ele põe o seu avental e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele começa a mostrar que o padrão do crente é a humildade. E nós muitas vezes não percebemos que nós não obedecemos a palavra, e sim nós temos nossos próprios negócios, e nós fazemos negócios na igreja, nós fazemos negócio com Deus, nós chegamos à casa de Deus esperando fazer negócios, e nós não percebemos que Jesus, quando ele entra no templo e vê todos aqueles cambistas, ele faz uma revolução com aquelas mesas, ele diz, minha casa será chamada casa de oração. Irmão, nós fomos chamados para buscar a presença de Deus. Os pecados. Existe muito pecado no nosso coração
que a gente nem desconfia. Muitas vezes esquecemos de que Deus ele tem um padrão decente. Em segundo lugar, falta da palavra de Deus. Nós por muitos anos, quando você não tem a plenitude do Espírito Santo, a leitura bíblica se torna uma obrigação. A obrigação. Então primeiro você faz a leitura bíblica, obrigação, depois você pega o Instagram, que é a tua paixão. Primeiro você lê a palavra, depois você pega o Facebook. Primeiro você lê a palavra, depois você pega o X. Mas você não tem alegria na palavra. Quando nós não lemos a palavra no amor de Deus, com o Espírito Santo, você não consegue ter comunhão com Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando é um cumprimento de uma tabela, eu quero terminar um capítulo, mas você não tem esse tempo com Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, é o pecado. Em segundo lugar, falta de leitura bíblica. Em terceiro lugar, falta de oração. Eu tenho por muitos anos da minha vida, a minha oração tem sido um pede-pede. Eu sempre disse, se eu fosse um brinquedo da estrela, eu seria o boneco pede-pede da estrela. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E nós não percebemos de que a nossa oração, ela simplesmente é uma lista de pedidos, e a oração é comunicação. Um bom casamento, um bom relacionamento é conversar. Eu tive que aprender muito com minha esposa, porque eu pensei que ela conseguia ler meus pensamentos, mas ainda ela não chegou nesse nível. E ela é uma pessoa que gosta de falar, eu só olhava e dizia, ela falou, teu não me ajuda. Nós precisamos aprender a falar, mas precisamos ouvir, nós trazemos todos os nossos pedidos a Deus, e quando Deus quer falar, você não está mais lá. Oração é uma comunicação de ida e de vinda, ouça a Deus. E nós, como não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, a nossa oração ela se torna muito espúria, e nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. O pecado, falta de leitura da Bíblia, falta de oração. Mas o problema básico, em quarto lugar, é a nossa incredulidade. A falta de fé. A falta de fé. Como disse aquele criador de suínos, é uma questão de fé de mais ou fé de menos. Nós muitas vezes não percebemos de que o padrão do cristão é crer. Davi olhou para aquele gigante, com certeza, ele tinha muito temor, porque era um cabra grande, era um guerreiro, e ele era uma pessoa simples, singela, mas ele tinha fé. Ele disse, se Deus é comigo, eu vou derrotar esse gigante. A arma dele é a fé. Nós muitas vezes olhamos as circunstâncias, não dá não. Se eu olho para a minha vida, não dá não. Nós temos a arma da fé, e quando estamos vestidos com a armadura espiritual, você não tem a fé, você não ouve mais aquele que te dá a fé. Você olha para as circunstâncias, não dá não, essa é minha mãe, esse é meu filho, esse é meu salário, eu não vou dar conta. E nós não vemos, e a nossa falta de fé nos impede de ouvirmos a voz de Deus. O pecado, falta da palavra, falta de oração, a incredulidade. Em Hebreus 11:6 ele fala, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós não temos fé, vem a dúvida. E nós somos especialistas em semear dúvida. Você não fala uma coisa, mas você pensa, será? Olha, eu vi ontem lá a vizinha com o seu Jorge, lá não sei de nada, mas será? Você semeia dúvida. Em vez de nós trazermos a palavra, nós ficamos em dúvida. E essa dúvida nós espalhamos. Em Tiago ele fala, capítulo 1, mas aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada e impelida pelo vento. Se você quer ser direcionado pelo Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, não permita que o inimigo venha com dúvida no seu coração. Deus deu a promessa, Ele vai cumprir. Ele te deu a palavra, Ele vai fazer. Ele te deu uma família, Ele vai honrar. Ele te deu filhos, eles serão salvos, serão abençoados. Deus vai abençoar a tua casa, eles não vão se desviar, eles não vão se tornar drogados, eles não vão ter um relacionamento sexual ilícito, eles vão entrar na palavra, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos essa fé, mas muitas vezes nós esquecemos. Permitimos na nossa vida entrar o pecado, mentira, carne, fraude, não lemos a Bíblia, sem oração, incredulidade. Em quinto lugar, o que eu pessoalmente acho um dos maiores inimigos de você ouvir a voz de Deus é o orgulho. Orgulho significa que eu decido, sou eu que decido. Eu não preciso do irmão, eu não preciso dos meus pais, eu não preciso do meu chefe, eu que decido.
O orgulho fez com que Lúcifer, ele quisesse ser maior do que Deus. E nós muitas vezes não percebemos muitas coisas na nossa vida, é orgulho. Antigamente, quando uma criança nascia, a primeira palavra que ela falava era mamãe. Hoje dizem que a primeira palavra que a criança fala é meu. Meu. Eu, meu. E nós não percebemos que nós começamos com uma arrogância, de um orgulho em que você diz, eu não preciso do irmão. Eu não preciso. Eu sou satisfeito. Eu com Jesus sozinho lá fora, no ar puro, respirando, indo para as montanhas. É eu e Deus, eu não preciso do irmão. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do vizinho. Eu não preciso do colega, eu não preciso dos meus pais. Nós nos distanciamos, nós nos isolamos. E nós queremos mostrar de que nós não precisamos dos outros. Independência ou morte. E foi morte. Nós muitas vezes não percebemos. Tem um louvor muito bonito lá do meu tempo, lá, que dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cair, sem vacilar. Deus, ele tem um propósito. Deus quer que nós andemos em conjunto, que nós andemos de igreja, que nós congreguemos. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Você precisa do irmão, você precisa daquele vizinho, você precisa dos seus pais, você precisa de pessoas. Depois da pandemia, houve um surto, que é um surto chamado, é uma enfermidade chamada sofá. Conhece a enfermidade? Você não sai mais do sofá, você olha na televisão, você olha na internet, aí você tem uma pregação do pastor A, e você clica o pastor A, de repente o pastor A fala sobre o pecado, aí você clica para o pastor B, e o pastor B fala sobre amor, aí ele fala sobre amor, mas ele fala sobre o amor, que você tem que ser fiel, se você não gosta, você pega o pastor C fala que Deus perdoa tudo, não se preocupe, vai nessa tua força, Deus é contigo, Deus realmente faz a obra, mas aí o pastor C pede dízimo, aí você não gosta, vai para o pastor D, e você fica no teu sofá, e todo aquele que incomoda, você tira no clique, é o clique evangélico, é o clique gospel, eu quero aquele irmão lá, e aí você pega assim, aí você tive uma pregação maravilhosa, ponto 1 do pastor A, ponto B do pastor B, tinha um pastor lá, e tinha um outro que eu assistia, mas já não gostei mais, porque ele me repreendeu. E você não tem mais, não tem irmão chato, não tem aquele irmão que não usa desodorante, não tem aquele outro irmão lá que tem aquele dente estragado, que ele mostra aquele sorriso escandaloso, não tem aquela irmã que não sabe nem pentear o cabelo, aquele outro que não tomou banho faz 3 dias, e aquele outro que chama no teu pé, por que você não traz a Bíblia aí, irmã? E você não quer. Nós temos hoje um problema no mundo com a educação de filhos, e principalmente filho quando é filho único. Filho único, ele não está acostumado a repartir. Porque papai e mamãe são muito bonzinhos. Irmão não é bonzinho, não. Irmão te dá um cascudo na cabeça quando quer pegar o brinquedo. Então você aprende a estar com amigos. Na Alemanha eles não permitiram o homeschooling, porque no homeschooling você educa teu filho bonitinhamente e não tem ninguém que incomoda, não tem ninguém que critica, não tem ninguém que quer bater nele, não tem ninguém chato. É só você mimando o teu filho, cuidando do teu filho, protegendo o teu filho, ajudando o teu filho, alimentando o teu filho. E ele se torna um ditador. E nós muitas vezes não percebemos como o orgulho se tornou parte da nossa vida. Nós determinamos, nós dizemos. Dificilmente um pai vai ouvir do filho dizer, pai, olha, o que você acha se eu fizer assim, assim, assim? Não, o filho vai dizer, pai, quero sair. Nós muitas vezes nós não perguntamos mais, nós não pedimos mais orientação, nós sabemos, nós queremos. Se eu tenho uma dúvida, eu vou para o Google, eu vou para a inteligência artificial, eu vou para mas eu não me informo, eu não me submeto mais. Tiago fala, quem resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade significa que eu reconheço o meu erro. Esse é o problema entre a desculpa e o perdão. Quando eu falo desculpa, eu digo, tira a minha culpa. Olha, sabe que naquele dia eu estava com uma dor de cabeça, estava com enxaqueca, então foi por isso que eu fiz. Eu ponho a culpa na enxaqueca. Quando eu peço perdão, no perdão eu estou dizendo, erro foi meu, me perdoa, eu amo você. É reconhecer o erro.
Quando nós nos humilhamos, como é maravilhoso se você quer restaurar o relacionamento. Eu lembro uma vez, chegou um irmão aqui, ele disse, pastor, eu não ouço a voz de Deus, estava fazendo uma campanha, fez uma campanha de 40 dias, e quando eu orei com ele, eu falei, como é que está o relacionamento com teu pai? Ele falou, meu pai não é crente. Eu falei, não perguntei isso. Eu falei, alguma vez na sua vida você já pediu perdão para o teu pai? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, meu filho, então de jeito nenhum você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que deve honrar teu pai e a tua mãe. Não estava dizendo, olha, honra teu pai e tua mãe se ele for um crente bonzinho que sempre te tratou bem. Não, é pai. Você não vai aprovar tudo que ele fez, mas você vai honrar ele. Você não vai elogiar ele pelo que fez, mas você vai mostrar que é teu pai, você vai honrar e você vai obedecer ao teu pai. E Deus, ele coloca princípios nas nossas vidas, mas nós muitas vezes esquecemos disso. Deus, ele resiste ao soberbo. Nós não congregamos porque achamos que eu não preciso. É interessante, a nossa cruz só tem palanque horizontal. O palanque maior da cruz é o vertical, é eu e Deus. E nós muitas vezes só temos o vertical. Não tem irmão. Porque o irmão incomoda, irmão. Irmão incomoda. Mas é o irmão que incomoda que faz você amadurecer na fé. É esse que precisa ser trabalhado, porque você não pode tomar as promessas de Deus se você não é lapidado. Um dia José teve um sonho, ele viu todos os irmãos se prostrando perante dele. Eu penso que ele falou, aleluia, glória a Deus. Agora vai começar o bem bom da minha vida. Ele estava vendo só o fim. Mas existia um processo de lapidação violento. E nós queremos pular esse processo. O orgulho faz, eu quero tudo agora, eu quero tudo já. Orgulho, desprezo a sabedoria. Mas aquele que me despreza prejudica a sua própria alma, fala em Provérbios. Orgulho faz desobediência aos pais. Orgulho traz ressentimento. A Bíblia fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Orgulho traz rebelião. Porque a rebelião é como pecado de adivinhação, 1 Samuel 15. Um dia, Davi, ele tinha oportunidade de se livrar daquele que estava oprimindo a sua vida, que queria matá-lo. E Deus lhe deu a oportunidade, dentro da caverna, estava ali o rei Saul que queria matá-lo, e ele tinha condições de matá-lo. E apareceu um profetinha do capeta, falou, eis que o Senhor te diz, essa é a oportunidade que eu te dei, agora é o momento, chegou para você poder se livrar. Ele falou, como poderia eu colocar a mão no ungido de Deus? Deus tem uma promessa na minha vida, Ele tem o seu tempo. Eu estou sendo humilhado, foi ungido o rei, mas Deus vai fazer a obra, e no tempo de Deus, Deus vai cumprir. Mas Ele não permitiu que esse orgulho, Ele não permitiu que rebelião, Ele não permitiu que aquilo estivesse no seu coração, Ele praticasse, porque Ele sabia, existe um padrão de Deus. E para eu poder ouvir a voz de Deus, eu preciso entrar no padrão de Deus. Eu tinha um amigo meu, ele não conseguia dizer a palavra padrão, ele falava Pedrão. Ele sempre fala, eu preciso do Pedrão de Deus. Eu falei, nós precisamos desse Pedrão de Deus, em nome de Jesus. Em sexto lugar, a falta de perdão. Mateus 6,15, Jesus fala, mas se não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nós muitas vezes não percebemos quanta falta de perdão existe no nosso coração. Eu sempre conto um exemplo, era num lar de velhinhos, lá onde eu morava, meu pai um dia ele pregava, e havia dois idosos, os dois já estavam fazendo hora extra aqui na terra, tinham seus 80 a 90 anos, e meu pai fez uma pregação sobre perdão, e um pediu perdão para o outro, ele confessou que lá na Rússia, um dia ele tinha aberto os estábulos, aquela vez que aqueles cavalos do outro fugiram, foi ele que fez, ele pediu perdão. Irmãos do céu, aquele velhote de 96 anos pegou aquela bengala e foi para cima do velho. 96 anos. Ainda estava com ressentimento, aquilo que aconteceu há 80 anos atrás. Ainda não perdoou. Nós muitas vezes não percebemos que nós não perdoamos. Perdoar significa perdoar de todo o coração. E quando nós não perdoamos, nós não podemos ouvir a voz de Deus. Em sétimo lugar, impaciência. Mas aquele que tem paciência será recompensado, Provérbios 19, 2. Nós muitas vezes não percebemos o quanto que nós somos impacientes. Nós queremos tudo já. Nós não temos mais paciência de esperar. É interessante, você está no semáforo, o semáforo abriu, tem algumas, você já buzina.
Você está na fila do supermercado e está lá com mais de 3 na fila, vão abrir o caixa seguinte, aí você chama, abre um caixa aqui. Nós não conseguimos esperar mais. Nós ficamos tanto tempo assistindo, esperando, mas chega na rua qualquer coisa é impaciente, queremos tudo já. Não sabemos mais esperar, não temos mais o tempo. E Deus, Ele nos faz esperar. Você precisa esperar em Deus, espera em Deus. Mas você não consegue esperar. Deus te prometeu um varão maravilhoso. Você chega no supermercado, vê aquele moreno alto legal, você fala, é esse. Espera. Veja se é de Deus. Irmão, tem muito fake aí. Irmão, como é que pode? Você fala, Deus é esse mesmo, eu sonhei, era isso. Tem tudo certinho, e como eu quero, a cor dos olhos, o temperamento, o caráter, o estudo, a cultura, ele tem o idioma, ele tem o carro, só falta uma coisinha, só ele não é crente, mas isso Deus transforma. Irmão do céu, espera em Deus. Espera em Deus. A gente que é brasileiro, a gente tem um espírito chamado jeitinho. Como é que pode? Como é que pode? A gente tem uma infestão em questão de a gente levar vantagem. A gente não percebe, até com Jesus a gente tenta levar vantagem. Você quer ouvir a voz de Deus? Permita realmente ter paciência. Em 8º lugar, os sentimentos. A gente é um povo muito sentimental, a gente é muito emotivo, a gente é muito cheio de drama, cheio de lágrimas. Quando a gente conta uma história, a história é mais... Eu lembro de um irmão, ele contou a história daquilo que tinha acontecido, era tão emocionante. Quando fui ver o carro, o que aconteceu, não era tudo isso. Mas a história era muito mais emocionante quando ele contava, do que você experimentar. E a gente não percebe que as nossas emoções, nós agimos pelo que nós sentimos. Pastor, eu ainda não sinto no meu coração, ainda não chegou a minha hora. Eu fico imaginando aquela mãe que a criança nasce e a criança quer amamentar e a mãe fala, filha, eu ainda não sinto que é a hora, porque ainda não estou preparado. Irmão, interessante como com Deus nós somos diferentes para com o mundo. No mundo você cumpre as leis, no mundo você faz. Chegou um dia um irmão aqui, ele era líder do ministério, falou, pastor, eu estou saindo da igreja hoje. Eu falei, irmão, me diz uma coisa, você diz que ama mais a Deus e que Deus é prioridade do que o mundo. Claro. Eu falei, se você na sua empresa decide deixar a empresa, quanto tempo antes você precisa avisar a empresa? Precisa cumprir aviso prévio, não precisa? É normal, não é? Eu falei, aqui na igreja você chega e diz, olha, estou saindo hoje. Eu falei, Deus te abençoe, irmão, vai na paz de Deus. Só uma coisa, você não está indo em bênção, porque você não está honrando. E quando Deus começa a operar, nós muitas vezes não percebemos. Nós não percebemos, nós agimos com o nosso sentimento. Pastor, eu não sinto hoje de estar vindo aqui na escola dominical. Pega um outro professor, hoje eu não posso, eu estou indisposto. Irmão, imagina se Jesus tivesse um dia desses. Eu lembro quantas vezes eu tive esse sentimento de medo. Sentimento de medo. A Bíblia é bem clara que Deus não nos deu espírito de medo em 2 Timóteo 1,7. Mas o medo muitas vezes nos domina, o medo de não conseguirmos alcançar o objetivo, o medo de fracassar, o medo de não irmos adiante. O sentimento de solidão, irmão, nós idolatramos a solidão, nós falamos tanto sobre solidão, nós falamos tanto sobre... Nós temos hoje esse espírito de depressão em questão à solidão. Sentimento de culpa, foi a minha culpa. Que papai e mamãe se separaram, foi minha culpa. Irmão, isso não é um sentimento, é um demônio. Você tem que mandar para fora. Chega em casa, abre a porta e fala, demônio do capeta, fora da minha casa, eu sou liberto pelo sangue de Cristo, ando na presença de Deus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Não tem culpa, Deus me libertou. Nós muitas vezes não percebemos. Autopiedade, irmão do céu, ninguém sabe como foi o meu passado. Eu vim do Brasil, com 7 anos eu já trabalhava na roça, irmão. Na época eu não tinha nada, nem chinelo de dedo eu tinha, como eu sofri. Meus irmãos sempre comiam tudo, eu não conseguia ter comida, nada. Como foi difícil a minha vida, ninguém me entende, ninguém me quer. Irmão, você tem Jesus Cristo no coração, você é mais do que vencedor, você é a pessoa mais privilegiada do planeta. Não vem com nhanhanhã, irmão. Você quer ouvir a voz de Deus? Para com essa autopiedade. Espírito de acusação. Esse é meu pai. Meu pai acabou comigo. Porque lá na época da herança, minha mãe, foi meu irmão, meu cunhado, meu vizinho. Irmão, até hoje eu lembro como ele fez comigo. Foi naquele dia, no 7 de setembro, quando eu tinha aquela parada. E ele chegou de manhã e falou, você não é mais meu filho. Eu lembro até hoje disso. E quanto meu pai, como é que pode aquele...
E aí você condena. Não age pelo sentimento. Tem muita gente que age pelo sentimento em questão de cumprir a palavra, de ser obreiro. Tem gente que age pelo sentimento em questão de pagar dízimo ou não. Tem gente que age pelo sentimento em questão de ser fiel à sua esposa ou não. Tem gente que não, eu não sinto no coração. Irmão, a palavra de Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência. Deus quer mudar a sua história. Egoísmo. Egoísmo é um vírus terrível hoje em dia. E quanto mais bem-sucedido você é, mais você quer que tudo gire em torno de você. Como é bom, né? O que a gente ora? Deus, abençoa a minha casa, abençoa meu ministério, abençoa meus filhos. Pai, Senhor Deus, abençoa a saúde, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esse projeto, Senhor. Abençoa meu sonho. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, de mim, Senhor. Abençoa, Senhor, dos meus bens, Senhor Deus. Faz com que eu progrida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero fazer essa oração de Jabes, que eu esteja progredindo, expandindo, Senhor. Senhor, o pessoal ainda vai reconhecer um dia que Tu és comigo, Senhor. Todos ainda olharão para mim e verão a Tua glória na minha vida, porque Tu és comigo, Senhor Deus, a Tua vara, o Teu cajado me protegem, eu sou servo de Deus, e todos verão, Deus, que Tu és comigo, aleluia, glória a Deus. Irmão, como é que pode? Como é que pode nós esquecemos? Não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. E quando Ele fala, nós obedecemos. E em geral você vai fazer aquele trabalho que você não gosta. Então se tem 1000 atividades que você gosta, mas tem uma que você não gosta, pode ter certeza que é o teu chamado. Deus vai fazer a obra. Porque onde há inveja e egoísmo, aí há confusão. Tiago 3,16. O egoísmo leva ao materialismo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6,24. Eu lembro de um irmão, ele era da Itália, e ele estava muitos anos na igreja, e ele nunca pagou dízimo. Ele pagava dízimo lá da Itália, e tinha uma irmã, tinha uma vizinha dele aqui, e essa vizinha, ela estava com problemas, e ele nunca ajudou. Aí eu falei, poxa, mas tá bom, você paga lá. Não, eu também não pago mais o dízimo. Esse negócio de finanças, eu falei, entre eu e Deus, faz 20 anos que eu não tenho. E ele falou que eu não ouvia a voz de Deus. Eu falei, você quer ouvir a voz de Deus? Ele falou, quero. Eu falei, essa tua vizinha de 86 anos, pobrezinha, dá um presente para ela. E ele é contrariado, ele comprou aquela velhinha ia no supermercado com a sacola, ele comprou esse carrinho de supermercado assim que a gente põe. Foi lá, pesquisou no Amazon, acabou comprando num chinês ali, porque era mais barato, e entregou. Ela ficou tão feliz, mas ela ficou tão feliz, ela foi fazer compra. Final da história, ele chegou para mim e falou, pastor, sabe que minha mãe faleceu há 20 anos? Minha vizinha agora, minha mamãe, ela fez uma pasta maravilhosa, esses italianos sabem cozinhar maravilhosamente. Ela me convidou para comer um bolo. Pastor, foi o melhor negócio, como é maravilhoso. Até ajudei ela agora, porque o filho dela está com um problema tal. E ele... Irmão, a Bíblia fala que dar é melhor do que receber. Nós fomos chamados para abençoar, nós fomos chamados para servir, nós temos um objetivo, o nosso ministério é servir os irmãos, não é servir a si mesmo. O nosso ministério, olhar como está o irmão. José, ele estava preso, ele vê aqueles 2 presos, tudo triste lá, o padeiro, e ele chega e fala para o copeiro, o que aconteceu com vocês? Como é que vocês estão? Irmão, nosso chamado para você ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a voz do seu vizinho. Nós muitas vezes esquecemos, o egoísmo nos leva para o materialismo. O egoísmo nos leva à preguiça. Preguiça. É interessante, eu conheço um grande amigo meu, ele é muito, muito querido, um irmão que eu conheço já há mais de 50 anos. Ele é doutor em ciências ocultas, em letras apagadas, em religiões infinitas, e sei tudo. Ele nunca mexeu um dedo na igreja. Ele criticava tudo que fazia, ele chegava, ele mudava de igreja, mas ele nunca moveu um dedo na igreja. Cheguei para ele e falei, irmão, não está na hora de você ser obreiro, agora que você já é aposentado? Ele falou, pastor, eu acho que esse trabalho seria demais para mim. A Bíblia é bem clara em relação à preguiça. Mas se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Nós muitas vezes não percebemos que o nosso espírito, né, de você... Eu ontem conversei com a nossa líder do projeto de Criança Amada. A mulher está com 75 anos. Ela tinha feito lá, tivemos uma tragédia lá, que do vizinho lá, uma mulher se suicidou, e ela foi e ajudou lá, ela pegou, estava na construção, estava na reforma, ela teve que ir para o centro, teve que voltar tarde, ela falou, tem que sair. Mas que maravilha, pastor, eu estou com saúde, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Eu falei, irmã do céu,
Ela está bem mais velha que eu, mas eu só de ouvir falar o que ela faz, eu já estou cansado. Nós muitas vezes não percebemos que nós somos uma geração cansada. Nós não queremos mais trabalhar, muito menos trabalhar para os outros. Quando nós trabalhamos, nós queremos benefício. Nós esquecemos que tudo que fazemos, quer comemos ou bebemos, fazemos tudo para a glória de Deus. É para Ele. É para Ele quando somos injustiçados, é para Ele quando levantamos cedo, é para Ele quando nós gastamos para ajudar o irmão mais do que nós temos, é para Ele, nós fazemos isso para Ele. E a única coisa que fica é aquilo que você investe para o reino. E nós muitas vezes esquecemos a inveja. Não vos destruais por inveja e por contendas como uns fazem, Gálatas 5. Irmão, a inveja é uma coisa terrível. Nós queremos ter o que os outros têm. E é interessante, nós já queremos ter aquilo que os outros com 65 anos conseguiram, conquistando com muito trabalho, tem a casa própria, nós queremos já. Nós não queremos esperar, não queremos chegar. Nós queremos hoje, nós queremos viajar mais, nós queremos tirar mais férias, nós queremos ir mais para o Brasil, queremos mais para a praia. Nós queremos mais benefícios. A inveja faz com que eu queira ter mais que os outros. E quando eu tenho, a primeira coisa aqui é que eu faço um selfie. Aleluia! Oh, glórias! Eu na frente de um carro maravilhoso. Meu pai falou para mim, Teodoro, tira uma foto, você na Zugspitze. Ele queria que eu subisse aquela montanha. Eu fui lá, olhei o preço para subir. Fui aqui no Hauptbahnhof. Tinha um trem, tirei a foto na ponta do trem, Zugspitze. Olha eu aqui. Na Zugspitze aqui, né? Sabe, irmão, nós muitas vezes temos preguiça. Nós não conseguimos. E a inveja faz o que nós queremos ter. Em 10º lugar, é o estresse. Tudo nos estressa. Trabalhamos demais. Tinha uma menininha, domingo passado, aqui na classe dominical. Ela não tem 3 anos ainda. E ela olhou para mim com as 2 mãos na cintura. Eu estou tão estressada hoje. 3 aninhos, estava tão legal, eu queria ter filmado, tão estressado. Irmão, tudo nos estressa, é muito trabalho isso aqui, é muito trabalho para mim, eu estou trabalhando, eu vou trabalhar até a morte aqui, tudo nos estressa, é muito trabalho, nós idolatramos o trabalho, falamos mal de quanto nós trabalhamos, ninguém entende o trabalho todo, eu trabalho ainda na empresa, ainda tenho a criança, ainda tenho o meu cônjuge, ainda chego em casa, ainda querem que eu vá para a igreja e tal, é muita coisa, e você ainda faz, e você inventa, e corre, e está tudo estressado, corre, cria uma barata tonta de um lado para o outro, todo mundo olha e diz, que pessoa estressada. Irmão, vai na paz, descansa no Senhor, um dia após o outro, um trabalho após o outro, e faz com alegria. Informe seus músculos faciais que a alegria do Senhor é a tua força. Às vezes você olha para a pessoa, você pensa que ela está fugindo de um campo de concentração. Que cara! Sorria! Jesus te ama. Uma das reféns que foi liberta em Israel, ela falou, depois de você passar o que eu passei, só você estar fora livre e sentir o vento no rosto é o maior privilégio que existe. Nós esquecemos quão privilegiados nós somos. Nós esquecemos quão lindo é o mundo. A minha esposa, ela gosta muito da Alemanha, ela gosta de neve, ela gosta das montanhas. E eu não gosto de frio. Ela faz aniversário em dezembro, ela gosta, eu levo ela para os Alpes, para a montanha, no gelo. Eu lembro a primeira noite, eu estava tudo romântico, esperando umas núpcias, uma noite de núpcias, e ela chegou, ela estava fora na sacada, ela falou, bem, vem cá, dá uma olhada como está linda essa neve. Irmão, isso foi em 1993, estava menos 23 graus lá fora. E era meia-noite, eu tive o erro de sair de pijama. Ela me agarrou e falou, olha como está linda essa lua, olha como está linda essa neve. Nesse abraço, ficou 15 minutos lá fora, menos 23 graus, eu de pijama, irmão. Irmão, como é bom que você tem alguém que ame a natureza, que louva a Deus por aquilo que Deus faz, que olhe uma flor e que glorifica, que vê aquilo que Deus faz. Mas nós muitas vezes não percebemos de que tudo nos estressa, nós não temos mais. Em Salmos ele fala, fique quieto e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Em 11º lugar, pensamento negativo. Irmão, quantos pensamentos negativos nós temos? Nós somos tão precavidos. Em Provérbios 23:7, ele fala, pois como ele calcula em sua alma, assim ele é. Nós temos o Senhor Jesus,
Nós temos a fé. Ele vai conduzir a tua família. Ele vai salvar a tua casa. Ele vai levar você para a vitória. Ele tem um plano da tua vida. Ele tem bons pensamentos. Você tem o Senhor Jesus ao teu lado. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você é abençoado. Fala das bênçãos de Deus, não fala dos problemas. Fala da glória do Senhor, não fala das pessoas que te incomodam. Fala de como Jesus liberta, Jesus cura, e não fala de quantas vezes você foi injustiçado. A Bíblia fala: abençoem aqueles que vos criticam, ore por aqueles que vos perseguem. Irmão, nós temos um padrão de Deus. O padrão de Deus é que Ele está conosco todos os dias. O Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo, o anjo falou: eis que vos trago boas novas. E nasceu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele veio, Ele falava do reino de Deus. Ele trouxe o Evangelho, as boas novas. Nós proclamamos as boas novas, não a maracutaia do partido político. Irmão, não discuta política, não fala sobre como você foi injustiçado, não fala de como tudo está indo morro abaixo, que agora a inflação, que verdade o mundo já terminou. Não, nós temos a fé, Deus vai abençoar, nós andaremos na presença de Deus, nós temos a palavra de Deus. Pare com esse pensamento negativo, ele impede você de ouvir a voz de Deus. Em último lugar, o que nos impede de ouvir a voz de Deus é a falta de amor. Em 1 João 4,8 ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus. Jesus fala: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E como nosso amor tem esfriado, como nesse tempo nós temos esquecido de amar o nosso próximo, de dizer como ele é importante, de restaurar o relacionamento, de pedir perdão e de amar realmente. Irmão, o padrão de Deus é o amor. O padrão de Deus é o amor. Irmão, é o amor. E é o amor de Deus que nos faz chegarmos à frente. É o amor de Deus que nos capacita. E é o amor de Deus que nos lapida durante a nossa caminhada. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano para José, quando Deus tem um plano para Davi, quando Deus tem um plano para Moisés, esse plano está lá na frente, mas existe um caminhar de obediência, existe uma coragem de tomar a vontade de Deus, existe uma direção que Deus nos dá, existe um caminhar conforme o padrão da palavra de Deus, existe uma vitória que nós temos em Cristo Jesus. E Ele nos dá essa vitória se nós andarmos na sua presença. Ele quer mudar a nossa história. Nós muitas vezes esquecemos. Em Isaías 30, 21 ele fala: e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti o ditado: esse é o caminho, anda nele, que vás para a direita ou para a esquerda. Em João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós somos a geração mais privilegiada. Nós somos a geração mais acomodada. Ninguém de nós precisa buscar água no riacho, precisa lavar roupa na tábua, precisa acender a vela porque não tem luz elétrica. Como nós somos privilegiados. Eu lembro desse irmão em um país muçulmano e ele fez um grupo familiar na sua casa, o governo ficou sabendo, eles cortaram a luz, cortaram a água, até que ele parasse de fazer cultos na casa dele. Nós somos tão privilegiados, nós vivemos num país livre, nós somos abençoados financeiramente, nós somos abençoados em questão de saúde, nós somos abençoados em família, abençoados em amizades, nós somos abençoados em tantos quesitos que hoje nós temos na nossa técnica moderna. Hoje você tem tudo que você quer. E, no entanto, nós somos nunca existiu uma geração tão resmungona como nós. Irmão, nós reclamamos de tudo. Reclamamos que está frio, reclamamos. É interessante, na Alemanha a gente reclama do frio, no Brasil a gente reclama do calor. Na Alemanha a gente reclama das leis, no Brasil a gente reclama da falta de lei. E a gente nunca para glorificar, para agradecer. E muitas vezes nós esquecemos. Eu lembro quando eu era jovem, nós tínhamos uma turma que a gente queria ir no cinema. E na época, cinema não era coisa de Deus. Aí uma mãe fala: eu vou junto. Se isso for de Deus, vocês podem assistir, senão não assistem. Aí chegamos lá no cinema, a primeira coisa que ela faz, ela ajoelha no banco do cinema lá. Aí a filha dela falou: mãe, aqui não é lugar de ajoelhar. Ela falou: filha, então também não é lugar para você. Pegou a mulher, a filha e foi embora. Irmão, muitas vezes nós esquecemos do padrão de Deus na nossa vida. Nós esquecemos do padrão de Deus. Nós nos envergonhamos de falar de Deus. Nós queremos agradar as pessoas. Não temos mais coragem de confrontar com o pecado. Não temos coragem de confrontar nossos filhos, porque nós idolatramos o nosso filho. Você não quer perder o amor do filho. Ah, Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Mas Deus,
exige que nós andemos na palavra de Deus, no poder de Deus. Eu lembro um dia, quando minha filha estava adolescente, ela falou, pai, se você fizer isso, eu não sou mais teu amigo. Eu falei, meu filho, amigo, você tem muito pai, você tem só um, pode esquecer essa tua manipulação. Irmão, nós somos chamados para fazer diferença. Você quer ver a sua família no trono da graça, aos pés da cruz? Use a palavra de Deus. Você quer ver sua família transformada? Pare de ficar com esse problema de bebida, esse problema de vício, esse problema de pornografia. Decida-se, Deus, eu quero caminhar contigo, e Deus vai te capacitar. Ele te dá a armadura da fé, Ele te dá a palavra, Ele te dá a oração, e nós temos todo dia aqui oração da manhã, que você tem obreiros que vão te ajudar na caminhada. Mas não desista de procurar ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que Samuel, bem novinho, ele ouvia Deus chamando Samuel, ele não sabia o que era. Ele corre para Eli e diz, você me chamou, ele não esperou. Sabe, irmão, eu acho que muitas vezes nós não ouvimos mais a voz de Deus, porque nós sabemos quando Deus nos chamar o que Ele quer falar. E quando Deus fala, existem coisas para fazer. Eles idem por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E a gente não gosta. Não gosta. Semana passada, quando fui no enterro, aí Deus, o Espírito Santo falou, levanta e prega aqui no metrô, irmão. Eu falei, não, é agora. O alemão fala, mustasai, né? Tem que ser agora, irmão. Não dá para me deixar aqui quietinho, aqui parado, né? Existia lá um aluninho lá numa escolinha lá de humor, ele falou, deixa aqui eu quietinho aqui, estou quietinho aqui, me deixa. Não, Deus olha para Moisés e fala, eu vi o meu povo em desespero, eu vi os seus gritos, eu vi suas lágrimas, eu desci para salvá-lo. Você vai lá, Moisés. Irmão, Deus, Ele vê esse povo que não sabe discernir a esquerda da direita. Jonas, ele está desgostoso com Deus, porque Deus não agiu conforme ele esperava. Mesmo assim, Deus vem e fala com ele. Ele fala, Jonas, tem a cidade que 120 mil cabras que não sabe a diferença da esquerda para a direita. E você quer que eu não tenha compaixão deles? Nós temos um chamado, irmão. Nós não somos esse parque de diversão, nós somos o exército do Senhor vivo. Nós somos a resposta de Deus para a oração dos vizinhos. Nós fomos chamados para batalhar o bom combate, para combater o bom combate, para andarmos na presença de Deus. Paulo não falou, eu tive umas boas férias. Não, ele falou, eu combati o bom combate. E nós temos que ouvir o general, que vai te dar instruções aonde batalhar. Mas nós não queremos batalhar. Nós queremos ser abençoados. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar por você. Talvez há muito tempo que você não ouve a voz de Deus. Não existe coisa mais triste do que num relacionamento você não ouvir a voz do seu amado. Você andar como se tudo estivesse bem e você não escuta mais, você não ouve mais. E muitas vezes eu lembro quando eu tinha 16 anos, nós tínhamos um campeonato de mergulho. Estávamos numa fazenda e havia uma medalha para quem mergulhasse o mais fundo, mas a gente não tinha equipamento nenhum. E eu ganhei a medalha. Só que eu fui tão fundo que estourou o meu ouvido, até hoje eu tenho tinnitus. Eu ganhei a medalha, perdi a audição. Né, irmão? Às vezes nós somos assim no mundo, né? Você ganha um momento de alegria lá, mas se perde a saúde. Mas Deus, Ele tem um propósito. E a Bíblia fala, se nós confessarmos ao Senhor Jesus. A Bíblia é bem clara sobre isso. Se nós confessarmos que o Senhor Jesus e crermos de coração que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Talvez hoje é o dia que você quer entregar a sua vida para Jesus. E se você quiser, ora comigo, diga, querido Pai que estás no céu, através de Jesus Cristo eu chego na Tua presença. Senhor, eu confesso meus pecados e me arrependo. Te convido, Senhor Jesus, a entrar na minha vida. Perdoa meus pecados. Faz tudo novo, Senhor. Te confesso como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar uma salva de palmas a esse único Deus que salva, que restitui. Aleluia! Ele quer mudar a tua história. A Bíblia fala que todos que o aceitaram, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Mas talvez você já é filho de Deus há muito tempo, mas você não viu mais a voz do amado. Você não saiu mais no jardim com ele. A Bíblia fala que ao entardecer, Deus saía para conversar com Adão e com Eva, mas chegou uma hora em que eles não estavam mais lá. Havia acontecido alguma coisa. Talvez aconteceu algo com você que distanciou você da presença de Deus. É tão maravilhoso você como pastor fazer o enterro de uma pessoa que serviu a Deus. É tão lindo. É tanta paz. É tanto maravilhoso você
ter o privilégio de acompanhar os últimos minutos das pessoas que serviram a Deus. Irmão, é muito lindo. É muito linda essa paz, é muito linda essa expectativa de ver Jesus. De agora poder encontrar o Mestre. De agora poder ver aquilo que eu criei. É muito triste ver alguém que não teve Jesus e desesperado, morrendo. Jesus falou, isso que eu faço novas todas as coisas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença, Pai. Senhor, a começar em mim, perdoa, Pai. Toda arrogância, todo orgulho, Pai. Senhor, toda vez que esquecemos, Senhor Deus, de querer ouvir a Tua voz, Pai. Toda vez que andamos nos nossos próprios caminhos, não te perguntamos, Senhor Deus, não perguntamos, Senhor Deus, nossos irmãos, nossos familiares, Pai. Temos sonhos que nós, Senhor Deus, a custo de amizades, a custo, Senhor Deus, de lágrimas, nós queremos que seja cumprido, Pai. Nos tornamos insolentes, nos tornamos egoístas, Pai. E não somos mais sal, não somos mais luz, Senhor. Senhor, eu peço que venha estar abrindo o nosso entendimento. Senhor, queremos ouvir de novo a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir, Senhor Deus, Tu caminhando, Senhor Deus, no jardim, Pai. Queremos novamente ter esse tempo, Senhor Deus, no secreto contigo, Pai. Essas madrugadas de oração, Pai. Essas vigílias, Pai, que na época, Senhor Deus, ouvimos a Tua voz, que Tu transformaste, nos resgataste, nos salvaste, nos curaste, Pai. Tantos milagres que nós poderíamos escrever um livro, Pai, mas nós esfriamos, Senhor, nós nos esquecemos, Senhor. Nem lembramos mais da Tua voz, Senhor Deus, faz tanto tempo, Senhor. Senhor, faz-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Faz-nos voltar à fidelidade, Pai. Queremos ser, Senhor, amado, com um vaso nas mãos do oleiro. Toma nossa vida, faz de novo, Senhor. Faz-nos diferença. Faz-nos sermos amáveis com os irmãos e perigosos ao inferno, Pai. Faz com que nós encontremos um irmão toda vez, Senhor Deus, que conversamos com alguém. É um menos no inferno, é um mais no céu, Senhor. Faz-nos ser realmente, Pai, ceifeiros de almas, Pai. Perdoa onde não mais evangelizamos. Perdoa onde não mais falamos do amor de Deus. Perdoa onde não mais convidamos, Senhor Deus, pessoas para vir a Ti, Senhor. Oh, Senhor, faz-nos sermos ousados, Senhor. Que possamos obedecer, Senhor Deus, o Teu chamado. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Senhor, nós queremos fazer diferença, Pai. Queremos, Senhor Deus, onde haja ódio, que haja amor. Onde haja dúvida, que haja certeza. Senhor, onde há tristeza, que a Tua alegria venha estar fortalecendo. Senhor, eu peço que venha estar curando o coração dos Teus filhos. Pai, você conhece a cada um. Você conhece a agonia, o desespero, o problema familiar, a angústia, a briga em casa, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, do inferno, que às vezes ela era casa. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, muda a situação. Dá-nos sede demais de Ti, Senhor, fome da Tua palavra, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, vem Tu com a Tua palavra, Pai, que através do sangue de Cristo, da afronta do inferno, na vida dos Teus filhos, saia em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós proclamamos a Tua bênção, cremos no poder da Tua palavra e glorificamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.